nada. Letícia, quantos bis eu te devo, né? Nem te ofereci mais, porque senão tu não ia nem ter como consumir. Pois é, não sei. Eu já perdi as contas. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Dá para dizer, não estou dizendo que será, que é uma boa possibilidade desse ser o nosso último encontro online nesse semestre, né? Porque semana que vem vai sair aquela semana acadêmica integrada. Inclusive, daqui a pouco eu vou compartilhar ali no grupo da disciplina os links que o Mauro me mandou, tá? Para inscrição. Tem um grupo de WhatsApp do evento, né? Tem o card ali com as palestras, com as atividades, tá? Então, não vou dizer obrigatória a participação dos alunos, mas, assim, semana que vem não terá aula, nenhuma disciplina, e todos deverão estar logados na semana acadêmica. Claro que vale horas, né, que é a principal coisa, muitos alunos aí precisam de horas complementares ainda, tá? E a famosa presença, né, da participação de vocês. Claro que isso também não impede dos professores pedirem, né, para vocês postarem alguma atividade, alguma outra coisa. Bom, depois eu vou falar sobre as atividades, tá? Então, semana acadêmica, semana que vem, então, de 28 de junho a 2 de julho, todas as noites, com eventos aí para vocês participarem. Com isso, né, hoje é a semana 16, aula 16, semana que vem, semana acadêmica, aula 17, aí resta a aula 18, atividade prática, aula 19, grau B, Ativare, e aula 20, Ativare, grau C, para quem se classificar. Então, por isso que eu estou dizendo que talvez seja nosso último encontro, assim, online, tá? Mas tudo é possível, né? Quem sabe, ninguém sabe o futuro ainda, tá? Então, pessoal, né, aproveitem, né, sempre é bom, né, escutar outras pessoas falando sobre alguns assuntos interessantes relacionados às disciplinas do curso, tá, ao momento. Então, uma semana acadêmica sempre é legal. Claro que o ideal de uma semana acadêmica é ser presencial, né, para a gente fazer, além das palestras, ter aquela questão do network, trocar ideia, ter uma atividade artística, cultural, mas, né, fica para o futuro, se tudo correr bem, para 2022, né? Alguns de vocês já estarão formados, não estarão aqui, mas a ideia é uma semana acadêmica só de contábeis, envolvendo grandes atividades aí, que a gente vai planejar, pelo menos eu, né, pretendo planejar, junto com o da Conte, né? Quem ficar no da Conte o ano que vem, né, Camila? Ou tu vai continuar o ano que vem na FTEC? É isso aí, não, eu pretendo não continuar. Ano que vem pretendo estar formada já. Ah, mas isso depende da banca, né, no TCC2. Exatamente. Então, muito cuidado ao escolher a tua banca, né? Pode deixar, vou levar isso em consideração. A gente pode escolher, Camila? Vai ver com o tio Ali, também não sei. A gente pode escolher a banca, tio Ali? Olha, não sei, porque né, às vezes dá, às vezes não dá. Pô, a gente é obrigado a ter a diretora da FTEC na banca? Não é obrigado. Na verdade, quem é obrigado a estar na banca é o orientador do TCC2, né? E, em princípio, vocês já sabem, sou eu, pela grade de matrículas ali, né? E os outros dois professores, bom, eu já vi de tudo na FTEC, já vi o aluno convidar, já vi o orientador convidar e já vi o coordenador escalar. Então, ainda não sabemos o que vai ser no TCC2, tá? Então, vamos aguardar e confiar. Sobre o próximo semestre, já que eu falei, né, pessoal? A gente está aí nas rematrículas, né? Então, aproveite aí agora essas semanas finais aí para pegar as disciplinas que faltam, conversar com o Mauro lá para não ficar nenhuma para trás, né? Não só quem está na parte final do curso, mas quem está ali no meio, um pouquinho acima do meio, tá? Para aproveitar essa oportunidade. Se precisar de algum auxílio, algumas orientações, pode mandar e-mail para o Mauro, para mim, ou WhatsApp, né, no caso, que a gente vai orientando, lembrando que tem os pré-requisitos agora, né? Por falar nisso, os pré-requisitos estão bloqueando as matrículas ali no sistema ou não?
Alguém pode me dar essa informação? Olha, pra mim não tinha nenhuma das que era bloqueada, né? Que depende muito ali do que abre para ti, né? Mas Eu até peguei aquelas que tinham pré-requisitos, mas como eu já tinha feito aquela do pré-requisito, então não muda nada, né? Tudo bem. Então, pessoal, né? Acredito também, quase certo, não teve ainda o comunicado oficial, que o próximo semestre ainda será nesse mesmo formato, não será presencial. Então, aí vamos fechar 2 anos, né? 4 semestres de aulas à distância. É uma questão do momento, né? É uma questão que a gente está passando aqui, mas a gente está conseguindo alcançar o objetivo. Como eu disse semana passada, não lembro se foi na turma de vocês ou na outra turma, claro que a gente não trabalhou da forma que queria trabalhar, né, essas disciplinas, mas também não foi totalmente perdido, a gente está fazendo. Talvez uma ou outra dificuldade de contato, de situação que presencialmente se resolve, mas nada que impeça o aluno de ter o conhecimento previsto ali no plano de aula da disciplina, tá? E alcançar aquelas habilidades previstas no plano, tá? Bom, antes de a gente corrigir, não, né? Mas de conversar sobre os exercícios resolvidos da semana passada, então nós temos 2 atividades, né? Uma já está aí em vigor, né? Alguns já postaram, então a data limite é na segunda que vem, dia 28 de junho, que é sobre a consolidação de balanços, né? Então, é uma atividade praticamente igual àquela que a gente fez em exercícios, corrigimos e debatemos, tá? A outra atividade prática é para entregar depois no dia, deixa eu ver, dia 12 de julho, tá? Tanto essa outra atividade, que é sobre esse assunto que a gente está vendo, da conversão de moeda estrangeira, e também no dia 12 de julho, a data final da Ativare de grau B, que é aquela parte mais teórica, tá? Então, eu quero liberar durante a semana, essa semana agora já atividade prática de moeda estrangeira, e na outra semana a Ativare, que aí é isso que vocês têm para fazer até 12 de julho, claro, e a de consolidação, para quem ainda não postou, até a semana que vem, essa que está mais em cima, né? Mas vocês vão ter um tempo suficiente para postar, tirar as dúvidas necessárias aí a essas 2 atividades, ou 3, para quem não postou essa de consolidação, até o fim do semestre, tá? Lembrando que, mesmo que a gente não tenha aulas, né, online aqui, como eu falei, que talvez não aconteça, a gente tem um grupo de WhatsApp para trocar ali conversas, trocar questionamentos e dúvidas e possibilitar o aprendizado de vocês, tá? Tem alguma pergunta sobre isso? Matrículas, atividades? Bom, as atividades é mais a fundo, né? Não tem problema. Mas matrículas, assim, pessoal, semana acadêmica, alguma pergunta? Da semana acadêmica, o acesso para essas. Que vai ser quase uma live, né? Isso aí. Vai ser através do que vai ter ali no Moodle, tipo um tópico? Eu vou passar agora, enquanto eu estou falando, eu vou passar aqui tudo que o Mauro passou para os professores, ó, tá? Em princípio, vocês vão receber um e-mail dia 25 de junho, dia 25 de junho, sexta-feira, contendo todos os links de cada palestra e os cards, tá? E aqui já veio um grupo de WhatsApp aqui, onde todos que vão se inscrever deverão participar. Então, acabei de enviar aí para o grupo, tá, pessoal? Então, tem ali o link para as inscrições, e todos os inscritos deverão entrar no grupo de WhatsApp, e abaixo está esse grupo de WhatsApp aí da semana acadêmica. E segundo o Mauro Pomando enviou aqui, na sexta-feira, dia 25 de junho, vocês vão receber, todos os alunos, mesmo quem não se inscreveu ainda, né? Todo o card com os links ali e os temas da palestra, tá? Lembrando que, como eu disse, vale horas complementares, vai dar ali praticamente 40 horas, né? Então, vai ser uma boa quantidade, não, 40 não, 3 vezes 5, 15, 15 horas. 5 dias, 3 horas por dia, para essas atividades, tá? Então, tá ali, Letícia, tá no grupo já. Beleza, professor. Então, tá.
Eu vou compartilhar aqui, então, a correção dos exercícios da aula passada, tá? Então, basicamente, os exercícios, eles, quase todos, né, que me enviaram ali durante a aula, até a semana passada e durante a semana, estavam no caminho certo, um ou outro ali que eu orientei, mas a gente vai comentar aqui. Então, lembrando o seguinte, né, quando a gente faz a conversão para moeda estrangeira e faz o lançamento disso, a gente sempre tem que transformar aquele valor da moeda, seja dólar, seja euro, seja peso, seja pila, tá? Transformar para reais, que, como a legislação diz, é a moeda que qualquer empresa, qualquer organização deve apresentar o balanço patrimonial. E, claro, e as demais demonstrações. Então, na questão 1, tá? Era bem parecido com aquele exemplo. A empresa adquiriu mercadorias para o seu estoque, $10.000 para pagamento em 30 dias. Isso no dia 25 de fevereiro, tá? Então, eu tinha que fazer os lançamentos. Então, aqui tínhamos as taxas de câmbio das datas lá, caso a gente precisasse usar, e íamos precisar. Então, o lançamento 1, na data de aquisição. Então, eu comprei $10.000, era só multiplicar pela taxa de câmbio do dia, 48 mil, e fazer o lançamento. Então, estoques 48 mil a débito, e fornecedores no exterior, 48 mil, ou fornecedores internacionais, né? Não tem problema quanto ao nome, tá? O cuidado, alguns alunos aí, eu dei a dica, orientei para corrigir, é que aqui, né, o cálculo matemático estava certo, 48 mil, só que no lançamento ficou $10.000 aqui, ó. Na verdade, tanto o lançamento quanto o valor aqui em reais que são as respostas certas. Então, não adianta eu só botar $10.000 aqui. Eu estou fazendo a conversão justamente para tirar, né, dessa situação de moeda estrangeira, tá? Então, muito cuidado quanto a isso, na atividade prática que virá, tá? Então, uma parte do acerto é isso e outra parte é o lançamento. Claro que o nome das contas e a partida aqui faz parte da correção, mas eu acho que não é aqui o problema de vocês. É só não confundir com os valores calculados, tá? Muito bem. Depois, o lançamento 2 era no final do período, ou seja, no final do mês, já que aqui eu fiz o lançamento em 25 de fevereiro, e aqui eu tenho que fechar o mês, 28 de fevereiro, tá? Então, naquele dia, o dólar estava 4,82, então já teve uma variação acima, né, 2 centavos acima. Então, eu ainda estou devendo $10.000, né, porque eu não paguei, então eu tenho que converter para fechar o mês de fevereiro. Então, dá 48.200. Como eu já tenho, né, 48 mil a débito no estoque, isso aqui não vai movimentar, tá? Até o Edmar perguntou, né, se é valorizar, desvalorizar. Não, o estoque não, ele está ali. Se eu quero ajustar o estoque ao valor de mercado, aí é aquela parte das provisões, né, que a gente já viu, e é o que faz modificar. Aqui eu estou trabalhando só com a dívida realmente em moeda estrangeira, tá? Então, o que é que acontece? Como eu já tenho 48 mil lá nas obrigações, e com a cotação do dia 48.200, eu tenho que acrescer só R$200 a minha dívida, tá? Aos meus fornecedores no exterior. E qual é que é a contrapartida? É a despesa chamada variação cambial, de R$200, tá? Então, aí sim, já tinha 48, mais 200, 48.200. E essa diferença vai lá para o resultado como uma despesa, tá? E, por fim, o lançamento 3 é na data do pagamento. Então, lá em 25 de março, o dólar também subiu mais 2 centavos. Então, lá em 25 de março, ele já estava... a minha dívida, que é de $10.000, já estava em reais 48.400. Como eu já tinha 48.200 lançado, tenho que lançar mais 200 na obrigação antes de pagar. Senão, o lançamento do pagamento não vai fechar os valores, tá? E, novamente, mais 200 na variação cambial da despesa. Feito esse lançamento, agora eu posso fazer o lançamento do pagamento, né? Caixa, banco, né? Tanto faz aonde a gente vai pagar,
crédito, né, de 48.400, que é o último valor, é o valor do dia, né, que eu vou pagar, e a contrapartida, o débito lá da obrigação, que vai zerar essa obrigação e vai eliminar a minha dívida, tá? Então, pessoal, sobre essa questão 1 aqui, bem tranquila, né? Essa aqui, tirando só aqueles detalhezinhos para quem eu comentei durante a semana, acho que a grande maioria não teve dúvidas, certo? Ou teve? Tudo tranquilo, Letícia? Tudo tranquilo nessa daí. Ah, muito bem, então. Continuando, então, pessoal, tá? Vamos para a questão 2, tá? Ela é muito igual à primeira, tá? Só que aqui era um financiamento de um veículo, né, que foi comprado no exterior, $6.500, também para pagamento em 30 dias, tá? Tem a taxa de câmbio aqui, tá? A diferença é que aqui, como vocês podem notar, o câmbio, né, o dólar está baixando, então é o inverso. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Sempre multiplicar o valor da dívida pela variação cambial do dia, pela taxa, né, de câmbio do dia. Então, lançamento 1, na data da aquisição. Então, os $6.500 do veículo eu tenho que multiplicar por 5,90, que é o valor do dólar. Então, 38.350. Aqui tem um errinho, tá? Que ficou estoques no copiar-colar, mas na verdade é veículos, tá? Então, só corrijam aí, tá? Não vai fazer diferença aqui, porque é débito desse valor, tá? Mas esse é um erro que, se vocês fizerem no dia da avaliação, vai descontar um pouquinho, né? Como eu disse, não é a conta que a gente está preocupado, e sim com a questão da conversão da moeda estrangeira, tá? Mas só corrija aí para veículos, tá? E, lógico, fornecedores, não é fornecedores no exterior também, então esse aqui, vamos botar a culpa no estagiário, né? A conta aqui é financiamento de veículos ou contas a pagar no exterior, né? O importante é que seja uma conta que está no passivo circulante, a crédito, né? Que é o valor convertido em reais ali da minha dívida, tá? Então, pessoal, esse foi o primeiro lançamento, na data da aquisição. O que acontece agora? Isso em 10 de março. Chegou 31 de março, eu vou ter que fechar o mês, vou ter que fazer a variação do final do período. Então, 6.500, o dólar agora em 31 de março está R$ 5,70. Então, eu vou ter como dívida, né, do veículo 37.050. Como vocês podem notar, o valor diminuiu, porque, lógico, né, o dólar diminuiu 20 centavos entre o dia da aquisição e o dia do fechamento do período. Então, quando diminui, vai aparecer a variação cambial, só que ela vai estar a crédito, porque vai ser agora uma receita. Então, eu podia botar variação cambial ativa aqui, e lá na outra poderia ser variação cambial passiva, ou, né, como eu disse, variação cambial a crédito é uma receita, variação cambial a débito é uma despesa. Então, acho que ninguém tem dificuldade de lembrar, né, que quando uma conta de resultado é a débito ou a crédito, para saber se é receita ou despesa, tá? E, logicamente, a minha conta que aqui está fornecedores, mas não é, né, que pode ser financiamentos ou contas a pagar, ela vai ser debitada em 1.300, ou seja, a dívida que eu tinha aqui de 38.350 com esse débito vai ficar exatamente lá no razonete, ou no razão contábil, o valor atual do dólar em 31 de março, tá? E, por fim, chegamos lá no dia 10 de abril, que é o dia que eu vou pagar a dívida. E olha que o dólar baixou mais ainda, 5,25. Então, o que acontece? Vou pegar os 6.500, vou multiplicar por 5,25 e vou descobrir o valor total da minha dívida em reais nesse dia de pagamento. Antes, porém, de realizar o pagamento, eu tenho que fazer o lançamento da variação, para deixar a conta de dívida dentro do valor em reais, de acordo com a taxa de câmbio. Então,
Se eu já tinha 37,50 registrado e agora a dívida reduziu para 34,125, terei que debitar a dívida 2.925, que é a diferença entre uma conta e outra, né? Eu não coloquei aqui, mas 37,050 menos 34,125 dá 2.925. Então, debitar aqui não é fornecedores, né? Contas ou empréstimos a pagar, e mais receita de variação cambial, né? Porque a receita é o meu ganho dentro da demonstração do resultado, ou da apuração do resultado. Com isso, a minha dívida, aí sim, ficou dentro do valor do câmbio diário. E aí eu posso pagar com caixa ou com bancos, creditar, né, caixa ou bancos, e debitar meus fornecedores no exterior. Poderia fazer lançamento único, né, pessoal? Tanto aqui no dia 3, como lá na questão 1 no dia 3, poderia. Tá? Não tem problema. A contabilidade permite, né, lançamentos de primeira fórmula, segunda, terceira ou quarta fórmula, desde que a única regra seja, a única exigência seja cumprida, que é todos os débitos terem os créditos correspondentes, ou seja, débito igual a crédito. Então, era só cuidar em relação a isso no lançamento contábil. Tirando os erros aqui, né, da minha equipe, nome das contas, o restante está ok. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão 2? Tranquilo, Alana? Tranquilo, tio. Só tinha me perdido lá naquela última, porque tinha muito fim de período, muito pagamento, e daí depois eu me encontrei. Sabe que o que não é difícil é fácil, e vice-versa, né? Isso aí. Isso aí. Vamos lá, questão 13, então. Novamente, compra de mercadorias, tá? A gente vai repetir compra de mercadorias ou compra de bens, né? Ou maquinário, como foi na 4, que é basicamente isso que a gente compra no exterior para as empresas, né? Até já foi comprado muito mais coisa antigamente, estou falando na realidade, tá, do Brasil, mas hoje é pouca coisa, né? Porque com a abertura ali no início dos anos 90, e redução de algumas taxas, claro que, né, o câmbio caiu, o câmbio aumenta, mas a qualidade de fabricação de produtos brasileiros melhorou muito com essa questão aí, né, da exteriorização do nosso material. Então, hoje não tem tanta, mas ainda é válido, né? Principalmente quando você trabalha com equipamentos de informática, TI, né? Que muitas vezes são compradas peças do exterior justamente na montagem de um computador ou de um maquinário, às vezes, que será bem tecnológico, né? Feito esse comentário, vamos partir para cá. Então, eu comprei aqui 120 mil dólares e a novidade aqui nessa questão em relação ao exemplo e aos 2 primeiros exercícios é que eu vou pagar em 2 parcelas, de 30 e 60 dias, tá? Eu não coloquei aqui, né, quanto que era cada parcela, mas para quem me perguntou, eu disse que eram 2 parcelas de 60 mil dólares, metade e metade, tá? Então, não teve problema, tá? Mas, assim, independente se era metade, se era 20 na primeira parcela, se é 1.000 na segunda, se é 2 dias, 2 períodos aqui, o raciocínio é sempre o mesmo, converter antes de fazer o lançamento. Então, multiplicar ali o valor da dívida pela taxa de câmbio do dia e fazer, após isso, o lançamento. Então, na aquisição, o dólar estava 13,90, e aqui eu tenho uma situação também, ele aumenta, depois diminui, então é assim que funciona às vezes na realidade. Então, o dólar está 13,90. Então, 120 mil dólares vezes 13,90, o total que eu comprei em reais foi 468 mil reais. Agora sim, as contas estão certas, né? Estoques e fornecedores no exterior, lançamento 468 mil reais, perdão, já convertido. Como isso aqui foi em 25 de março, no dia 31 de março fecha o mês. E no dia 31 de março, lembrando que nessa taxa de câmbio aqui é a última do dia, tá? Porque o dólar durante o dia ele começa, né, flutua, sobe, desce,
fica parado. Então, eu não posso pegar o dólar do meio-dia, nem das 2 da tarde, nem das 7 da manhã, eu tenho que pegar do final do fechamento da Bolsa, tá? Ou do Banco Central, né? O órgão que fornece oficialmente esse valor da taxa de câmbio. Então, em 31 de março, 120 mil dólares vezes 13,92 dá 470,400. Então, em reais, a minha dívida aumentou um pouquinho, porque o dólar, né, tem uma variação de 2 centavos nesse período aí. Então, a diferença de 470 e 400 para 468 é R$ 2.400. Então, é a despesa de variação cambial, porque a dívida aumentou, então eu já sei que isso aqui é uma despesa, até porque também está a débito, e crédito da minha obrigação, ou seja, vai aumentar a minha obrigação com os fornecedores do exterior, 2.400. Aí chegou o primeiro pagamento, lá em 25 de abril, 30 dias depois da aquisição. E em 25 de abril, o dólar está a R$ 4,03. Então, mesma lógica, primeiro calcula, depois lança. Então, 120 mil dólares vezes 4,3 igual a 483,600. Aqui teve alguns alunos que perguntaram, mas tio Ali, não era só 60 mil para multiplicar? Não, eu não paguei ainda, vou pagar. E mesmo que já tivesse pago, eu tenho que converter toda a minha dívida, né, que eu tenho no momento para reais, de dólar para reais, e depois da baixa da parcela que eu vou pagar, tá? Então, o raciocínio é o mesmo, independente se eu estou pagando uma vez ou em várias parcelas. Sempre faço todo o valor que eu tenho e multiplico. Claro que depois que eu paguei uma parcela, aí sim, né, reduz esse valor em moeda estrangeira e aí eu vou converter somente o saldo da dívida, que a gente já vai ver aqui. Então, 120 mil vezes R$ 4,03 dá 483,600. Como eu tinha ali 470 e 400, houve uma variação cambial de R$ 13.200, que gerou uma despesa de variação cambial e aumentou, né, creditou o meu passivo circulante fornecedores no exterior. Agora sim, já convertida, eu vou fazer o pagamento de 60 mil dólares, 50%. Então, eu nem preciso multiplicar quanto que é 60 mil dólares, né? Porque vai ser a metade de 483,600. 241.800. Alguns alunos que me mandaram fizeram aqui, inclusive no Excel, né? Botaram aqui metade, tá? Beleza, não tem problema, tá? Não tá errado. Quanto mais informação, melhor. Só que a gente sempre tem que cuidar, né? Que às vezes muita informação mais nos confunde do que ajuda. Tá? Mas cada um, né, tem a sua metodologia, cada um tem o seu método de aprender. Tá? Então, vou tirar aqui do caixa ou do banco 241.800 e vou deduzir da minha dívida 241.800, que é, nesse dia, 25 de abril, o valor de 60 mil dólares, que é o valor da metade, da primeira parcela que eu estarei pagando. Então, com isso, ficarei devendo ainda em moeda estrangeira 60 mil dólares. E, nesse dia, 60 mil dólares é 241.800. Chegamos agora em 30 de abril, né, final do período. Então, eu vou ter que converter o valor em dólares de acordo com a taxa de câmbio do dia. Agora sim, eu só tenho 60 mil dólares, os outros 60 eu já paguei anteriormente. O dólar baixou a R$ 4,01. Então, esses 60 mil dólares equivalem, no final do período, no final de abril, a R$ 240.600. Como eu tinha 241.800 de dívida convertida, a minha variação cambial vai ser de 1.200. E detalhe, ó, positiva, a crédito, é uma receita, porque o dólar baixou, né? Baixou desde o último lançamento. Então, vai reduzir a minha dívida, né? Vou debitar a minha dívida em R$ 1.200. Então,
estarei devendo 60 mil dólares, ok? Mas em reais, hoje, será 240.600. E, por fim, na data do segundo pagamento, tá? Eu vou converter os 60 mil dólares para o câmbio do dia. E o dólar baixou de novo, ó. Tive sorte nesse caso. Então, 60 mil dólares vezes 13,99 dá um total a pagar de 239.400. Como eu tinha, né, lançado aqui o valor de 240.600, então eu vou ter que novamente lançar 1.200 a crédito como receita de variação cambial e deduzir, né, debitar 1.200 da dívida dos fornecedores, para que o valor em reais dos 60 mil dólares, referente à taxa de câmbio do dia, seja de 239.400. Feito esse cálculo, agora eu posso fazer o pagamento. 239.400 a crédito de caixa, bancos, tá? E 239.400 do débito para zerar a minha dívida. Aqui eu até acresci, né, a soma, quanto que foi pago em reais, ó, 481.200, que é a soma desses 239 da segunda parcela com os 241 da primeira parcela. Então, o que é que acontece? Como o dólar oscilou, né, subiu e desceu, a dívida lá no momento da aquisição, que era 468 mil, ela virou em reais 481 mil, em torno de 15, né, 16 mil reais a mais pela variação do dólar. Em dólar foi o mesmo valor, 120 mil, mas como eu tenho que fazer todos os registros e lançamentos em moeda corrente nacional, em reais eu acabei pagando esse valor a mais. Então, também como eu comentei na aula passada, quando a gente vai fazer qualquer aquisição em moeda estrangeira, a gente tem que estar preparado para esse risco, né, do dólar aumentar e eu acabar pagando mais em reais do que o que estava previsto no momento da aquisição. E você sabe que a variação, ela muda assim, né? Ah, deu uma CPI, o Brasil ganhou a Copa, perdeu a Copa, uma postagem no Twitter, isso já altera a variação do câmbio, né? E também da Bolsa de Valores. Então, às vezes, um ato fora da minha organização vai fazer com que eu pague mais, ou, lógico, né? Pague menos se estiver estável a economia, se não tiver nenhum fator aleatório, tá? Por falar nisso, eu estava lendo hoje o jornal, né? O dólar está caindo, então hoje ele fechou o dia com R$ 5,02. Tá? Ele já teve quase 6, está 5,02. É alto, mas está baixando. Então, por quê? Porque, em princípio, não tem nenhum fato aí na economia, no país ou em outra, na região da América do Sul também, né? Que esteja influenciando essa variação da moeda dólar. Sobre essa questão 3, pessoal, aqui, que foi uma novidade, né? Dúvidas, perguntas, discussões, comentários? Também tudo tranquilo. Vamos ver aqui uma pessoa que sempre me pergunta as coisas aqui. Deixa eu ver. Camila Pitol. Entendeu essa questão aí, Camila Pitol? Oi, entendi sim. E quanto que tu já movimentou em moeda estrangeira esse ano na tua empresa? Somando tudo dá um total de 0. Ah, muito bem, né? Mas tudo bem, né? Não precisa apresentar as tuas posses aqui. Tá, então deixa quieto. Bom, chegamos na questão 4, que foi assim a top, né? Top 4, né? Dessas questões foi que o pessoal teve mais dúvida, mas aí acredito que depois com as minhas explicações tenham entendido. Até porque todo mundo lá, quando eu falava, eu botava lá um ok, ou botava a mãozinha fazendo positivo, então para mim é que entendeu, né? Então acredito que sim. Então o que aconteceu aqui? A empresa, né, fez um financiamento, tá, para adquirir uma máquina. Então eu comprei uma máquina lá no exterior, vou financiar ela, o valor da máquina é 200 mil dólares, tá? E eu vou pagar em 3 parcelas.
Aqui também, né, eu não coloquei se as parcelas eram iguais, a gente usou essa mesma metodologia, 30, 60 e 90, né, 200 dividido por 3. Teve alguns alunos que me disseram assim, Tiago, mas eu fiz, para não dar quebrada, eu fiz 50, 50 e 100. Não tem problema, né, como eu disse, o importante aqui é saber fazer o lançamento adequado e a conversão, né, o cálculo matemático do valor que tu utilizou para aquele dia, tá? Aqui, né, eu usei nesse exemplo, dividi 200 por 3, bem certinho, tá? Bom, então eu tenho as taxas de câmbio aqui, vamos começar. O lançamento 1, na data da aquisição, lá em 29 de maio, o dólar estava 4,88, tá? O que aconteceu? 200 mil dólares vezes 4,88 dá uma dívida de gloriosos 976 mil reais, tá? Fiz o lançamento aqui, também não é estoques, tá? O Ctrl+C, Ctrl+V funcionou bem aqui nessa correção, tá? Mas como junho, né? Junho é o mês dos namorados, né? Dos casais, então o que seria do Ctrl+C sem Ctrl+V? Né? Sempre tem que estar junto, então, né? Dá para justificar o estagiário aqui. Então, 976 mil a débito e 976 mil a crédito aqui no lançamento de máquinas e equipamentos, corrijo aí, e financiamentos no exterior ou empréstimo no exterior, financiamentos, né, que é o que diz aqui no cabeçalho, financiamentos no exterior. Curto prazo, né, porque é em 3 parcelas, 30, 60 e 90 dias. Bom, no final do período, ou seja, em 31 de janeiro, 2 dias após, o dólar já estava 1 centavo mais barato. E às vezes 1 centavo não faz diferença, mas aqui fez, ó. Então, com o dólar a 4,87 2 dias depois, me deu uma variação cambial de 2 mil reais, ou seja, a minha dívida vai reduzir em 2 mil reais no fechamento de janeiro. Tudo porque o dólar baixou 1 centavo em 2 dias. Então, fiz o lançamento da variação cambial a crédito, receita, e financiamentos no exterior, 2 mil reais a débito. Primeiro pagamento. Então, o primeiro pagamento vai ser no dia 28 de fevereiro. Né? 30 dias depois, como fevereiro acaba em 28, nós decidimos pagar em 28 de fevereiro. E nesta data, o dólar estava mais baixo ainda, 4,77. Tá? Então, vou converter aqui 200 mil dólares vezes 4,77, 954. Uma variação de 20 mil reais a menor do que o final do período, ou seja, final de janeiro. Então, variação cambial a crédito, receita, financiamentos no exterior, 20 mil a débito, então, para baixar minha dívida. Com isto, tá, com a minha dívida de 954 mil, eu vou dividir por 3, ou seja, aqui vai dar 66 mil dólares, 667, né, coisa assim. E em reais, com a cotação do dia, me dá um valor que eu paguei de 1/3 da parcela, de 318 mil, né, que saiu do caixa, e abateu a minha dívida em reais de 318 mil, tá? A dica, né, pessoal, como a gente está convertendo primeiro o valor aqui, se tu está dividindo por 2, por 3, por 4, tu vai dividir esse valor em reais aqui para fazer o lançamento. Senão tu vai dividir esse, tu vai ter que fazer outro cálculo, tá? Então, se tu já tem ali o primeiro cálculo feito, né, vamos facilitar o caminho, tá? Mas é uma dica, não é uma obrigação, tá? Então, ok, paguei aqui em final de fevereiro esse valor. E olha interessante aqui agora, o que acontece? O lançamento 4 já é na segunda parcela. Aí muitos perguntaram, mas tio Ali, faltou uma correção no lançamento. Na verdade, não. O que aconteceu? Como eu paguei no dia 28 de fevereiro e o final de fevereiro também é em 28 de fevereiro, né? Porque nós estamos em 21, então não é ano bissexto. Então, esse lançamento do pagamento da parcela já deixou a dívida atualizada no final do período, né?
954 menos 318. Então, esse é o valor que está lá no razão, que está na conta contábil, já está atualizado. Então, não precisa, quando a data de pagamento coincide com o valor, com a data de fechamento do período, fazer 2 lançamentos. Quem vai fazer, quem fez, tudo bem, não tem problema. Desde que não erre o cálculo, né, não fique com os valores a débito e a crédito maiores, também está valendo, sem nenhum problema. Mas é desnecessário nesse caso, pois a data de pagamento também foi a data de fechamento do período, de encerramento do período. Ok. Chegamos agora no segundo pagamento, que é no glorioso dia 29 de março, 60 dias após a compra. Vou pagar mais 1/3 da dívida. Então, antes eu vou converter. Então, né, como a gente pagou 1/3 da dívida, sobrou 2/3 daquele 200 mil, que é 133.333 dólares com 33 centavos de dólar. A 4,73, que é o câmbio do dia, a minha dívida agora está em 630,666, tá? Como aqui, né, ela estava em 636 e pouquinho, tá? Eu vou ter uma variação cambial a crédito, ou seja, uma receita de variação cambial, pois o dólar diminuiu, ó, de 4,77 da última apuração para 4,73, tá? Como é que eu fiz esse valor? Até eu postei lá no grupo de WhatsApp, né, que foi a pergunta da Alana, tá? Eu tinha 954, paguei 318, ficou 636, se não me engano. Né? 636, 634, não lembro agora de cabeça. 636, tá certo. Isso aí, 636. Como a conversão aqui dos 2/3, né, dos 133 mil dólares me deu 630, então eu tenho que diminuir dos 636. Como diminuiu, é uma variação cambial a crédito, receita, e a minha dívida vai ser reduzida nos 5.333,33. Aí eu vou pagar mais 1/3 da parcela, que é o quê? Pegar esse valor aqui, né, que eu transformei em reais, e fazer o pagamento. Na verdade, esse 1/3, como é que só restam 2, vai ser a metade desse valor, né? Então, 315, 333,34, tá? E vai baixar lá do financiamento esse mesmo valor a débito. Então, fiz o pagamento da segunda parcela, aqui foi um momento crítico, sensível, tá? Mas é lógico, né? Não é nada inventado, é devido à variação do dólar entre essas duas últimas datas. E aí, chegamos no final de março, eu paguei a segunda parcela e agora eu tenho que fechar o período. E o dólar aumentou agora, 4,79. Algo aconteceu que fez o dólar aumentar. O que eu vou fazer? Ó, agora eu só tenho 1/3 da parcela, que eu já paguei 2. Então, cuidado, né, para não misturar os valores. Vezes 4,79, 319,33 reais a minha dívida. Como aqui ela estava em 315, né, que eu paguei 315 e ficou 315 a pagar, minha dívida aumentou. Até porque, como vocês viram, o dólar também aumentou entre esses dois períodos, essas duas datas, perdão. Então, a variação cambial é a débito, é uma despesa, porque vai aumentar a minha dívida em praticamente R$4.000, né, arredondando aqui, tá? Até quem fez no Excel deu R$4.000. Então, claro, não está errado por 1 centavo, tá, pessoal? É só questão de arredondamento, né? Conforme a gente vai fazendo os cálculos. E, por fim, chegamos lá no dia, deixa eu ver que dia que é, 29 de abril, e no dia 29 de abril fiz o pagamento da última parcela, do 1/3 daqueles 200 mil. O dólar baixou, ó, beleza, e baixou bem. Então, esses 66 mil e tanto aqui, vezes os 4,21, diz que ainda tem uma dívida em reais de 280 mil.
Como, né, a dívida estava em 319 e o dólar baixou, 319 e pouco, menos esses 280 e muito, me deu uma variação cambial de 38.666,65 a crédito, porque é uma receita de variação cambial, que fez diminuir o meu financiamento no exterior no mesmo valor, debitei financiamento. E agora sim eu consigo pagar, né, em reais, o valor que eu calculei na taxa de variação, na taxa de câmbio do dia do pagamento da terceira parcela. Com isso, zerei minha dívida, paguei tudo, e aí, por curiosidade, somei os 3 pagamentos, né, que foi os 280, foi os 315 e foi os... aqui, os 318. E somando tudo, eu paguei em reais 914 mil reais. Se eu comparar com o valor do dólar lá no início, quando eu fiz a aquisição, ó, eu estava devendo em reais 976 mil. Porém, com toda a variação cambial, né, que oscilou para baixo, para cima, eu acabei pagando em reais um pouco menos, só 914 mil reais. Pessoal, sobre essa questão 4, quais as dúvidas que ainda restaram? Tudo ok. Muito bem. Mais alguém quer se manifestar? Bom, como diz não é o padre que diz, é o tio Allen, né? Cale-se agora e fale para sempre, né? Então é isso aí. Então fique agora calado, o pessoal não se manifestou, e depois fica falando, eu não entendi nada. Mas não tem problema, a aula está gravada, né? Só ficar assistindo a noite toda, sem nenhum problema, tá? Então, pessoal, com isso, tá? Vou interromper o compartilhamento, voltarei com a minha carinha de Shrek aqui para vocês, tá? Então, lógico que esses exercícios aí que a gente fez na aula passada, que a gente corrigiu agora, estarão na atividade prática que eu ainda vou postar sobre moeda estrangeira, tá? Mas eles serão basicamente isso aí, tá? Você sabe que a gente não inventa, né? Os exercícios da atividade ou da própria Ativari, quando tem, né, questão prática na Ativari, são muito iguais, semelhantes, né, aos que a gente fez em aula, tá? Não teria porquê, né, eu cobrar outra coisa. Além disso, tá, pessoal? Nessa atividade prática terá o assunto de hoje. Então, já vou compartilhar o material de hoje aqui com vocês, tá? Sobre a conversão. Então, se na semana passada a gente trabalhou sobre lançamentos, né? Conversão na hora do lançamento, aqui a gente vai fazer um exemplo com a conversão, tá? De um balanço patrimonial, que é, assim, ó, muito barbado. Olha, acho que até o tio Ali consegue fazer isso aqui. Estagiário eu já não sei, mas o tio Ali vai conseguir, tá? O raciocínio é o mesmo, né? Pegar a cotação do dólar na data de fechamento do balanço, tá? E aqui o interessante que é o quê? A gente sabe que o balanço ele fecha em 31 de dezembro, né? Ou se quem publica mensalmente, sempre no último dia do mês. Então, se eu vou publicar no dia 5 de janeiro, por exemplo, esse balanço, mas os números que estão aqui envolvidos representavam o patrimônio em 31 de dezembro, eu tenho que pegar a cotação do dólar em 31 de dezembro, não é em 5 de janeiro. Então, esse é o detalhezinho. Se o lançamento contábil é pego do dia, porque tem que ser no dia, né, princípio da oportunidade, o balanço tem que ser convertido com a taxa de câmbio no dia da emissão do balanço, que geralmente é 31, né? A não ser que uma empresa puxe o balanço diariamente, ali só para converter diariamente. Mas é sempre na data do balanço. Grave isso, aliás, eu já gravei, está gravado. Mas anote isso aí, porque é uma boa pergunta, né, para uma questão teórica na nossa Ativari de grau B, né? Sobre a conversão do balanço. Bom, pessoal, o que é que acontece? Nós temos aqui um exemplo, tá?
Então, é a empresa que tem o seu balanço patrimonial em dólares, tá? A gente vai trabalhar em dólar, mas assim, como eu disse antes, euro, peso, ien, libra, esterlina, pila, né? Tudo é o mesmo raciocínio, porque todas as moedas têm cotação, nem tem câmbio para a nossa moeda oficial, que é o real, tá? Basicamente, nós temos que agora multiplicar cada conta dessas aqui, tá? Pela cotação do dia. Então, lá em 31 de dezembro de 17, que foi a data que esse balanço aqui foi fechado, o dólar, $1 equivalia a R$ 4,50. Então, reescrevi todo o balanço aqui, coloquei as contas e basta multiplicar. Então, por exemplo, 2.000 vezes os 4,50, quanto que vai dar aqui? Vamos ver se a matemática vai aparecer. R$ 9.000. Aqui agora ficou de fora. Aqui. R$ 9.000, tá? 4.000 vezes 4,50, quanto que vai dar? R$ 18.000. E 3.300 vezes 4,50, tá? 14.850. O total do grupo eu posso multiplicar, né, ou somar. Então, o ativo circulante convertido aqui nesse balanço, 41.850, tá? Vamos passar para o não circulante. Realizável a longo prazo, eu tenho $500, $500 vezes 4,50, R$ 2.250. Imobilizado, tenho $11.000 vezes 4,50, tenho R$ 49.500. E, por fim, o intangível, tenho 5.000 vezes 4,50, vai me dar um total de 22.500. Mesma coisa que no somatório do grupo, ou eu somo os valores em reais, ou eu converto esses $16.500 aqui. Vai dar o mesmo cálculo, né? Matemática é exata. E agora também o total do ativo, ou eu converto os 25.800 multiplicando por 4,50, ou somo, né, os dois valores dos subgrupos ali. Então, o meu total do ativo convertido de dólar para real finalizou em R$ 116.100. Alguma pergunta? Conseguiram entender como eu fiz essa conversão do grupo ativo aqui nesse exemplo? Sim, professor. Tranquilaço? Tranquilaço. Até o momento, sim. Muito bem. Vamos para o passivo, tá? Raciocínio, olha, igual, né? 4.600 aqui, vezes a taxa do dia, né, vai me dar uma conversão para 20.700. Impostos a pagar, 2.400, convertido, multiplicado, né, pelos 4,50, dá 10.800. Contas a pagar, 2.000 vezes os 4,50, vai me dar 9.000. A soma do grupo, ou a conversão lá, a multiplicação, tem que fechar em R$ 40.500, o passivo circulante. Passivo não circulante, só tem uma conta, 4.000 de empréstimos, vezes os 4,50, né, vai dar 18.000. Lógico que o passivo não circulante total vai ser o mesmo valor, porque só tem essa última conta, mas, né, a multiplicação é o mesmo raciocínio. Por fim, o capital. Capital eu tenho aqui $10.000, multiplicado por 4,50, vai dar R$ 45.000. E reserva de lucros, 2.800 vezes os 4,50, vai dar 12.600. Somatório do patrimônio líquido, ou multiplicação do patrimônio líquido, R$ 57.600. Com isso, o total do passivo, ou é os 25.800 multiplicado, ou o somatório dos 40.500, 18 e 57.600,
que tem que fechar, e fechou em 116.100. Pessoal, passivo, dúvidas aqui como eu fiz essa conversão? Tranquilo? Não, professor. Acho que é muito fácil, né? Não tem mistério. Perto daqueles lançamentos que a gente fez na aula passada, que a gente corrigiu aqui, não tem, assim, uma dificuldade grande. Claro, né, que a gente não pode também facilitar e deixar, né, de lado e acabar perdendo pontos aí, se for o caso. Bom, pessoal, uma dica aqui, ó, tanto para os exercícios, que eu daqui um pouco já vou explicar, quanto para a atividade prática, que vai ser igual aos exercícios aqui que a gente vai fazer hoje. Tudo bem, vocês podem multiplicar aqui os valores totais, né? 25.800, 25.800 vezes 4,50 vai fechar o balanço, tio Ali, que barbada. Ok, só que vocês vão ter que conferir se esse 116 está igual a soma aqui dos grupos no passivo, por exemplo, ou a soma dos dois grupos no ativo. Porque não adianta eu converter só o total e errar a conversão aqui no meio campo, tá? Certo? Então, se atente para isso, tanto nos exercícios de hoje, que depois eu quero postar essa correção lá pelas 22 horas de hoje ainda, tá? Quanto na atividade prática. Mas para atividade prática eu vou explicar, tá? Seja no encontro no Teams ou o que é mais adequado, que vai ser, eu acho mais adequado, eu postar o videozinho e gravar ali no WhatsApp, tá? Para vocês. Mas deixa isso lá para frente para atividade prática. Então, nós temos 3 exercícios aqui. Temos aqui um balanço da empresa TUI Enterprise, né, que é uma empresa internacional. Todos esses valores aqui estão em dólares, tá, pessoal? Certo? E a cotação do dólar nesse dia do balanço era 5,75, então vocês vão ter que criar um novo balanço da TUI Enterprise, só que em reais agora, tá? Então, tal qual a gente fez no exercício. O exercício 2 aqui é a empresa The Beatles, tá? Também esses valores todos aqui em reais, então, em dólares, perdão. Por exemplo, aqui, ó, 3.820.000 dólares, tá? E a conversão do dólar nesse dia um dólar valia R$ 3,92, tá? E a questão 3, tá? Empresa Cascaveletes, tá? Uma velha conhecida nossa também, Cascaveletes, também aqui em dólares, tá? Esses valores. E a conversão do dólar não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ficou escondido atrás do coisa. Aqui. Deixa eu ver se abrindo em PDF salvou. Aula 16. E quando converte para PDF, às vezes corta mesmo. 0,93, eu acho que é. É menos que R$1. Para mim tá aparecendo aqui. No WhatsApp. Isso aí. Então, 0,93, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o compartilhado. Então, 0,93 aqui, tá? O valor do dólar na data desse balanço. Então, é a primeira vez que a gente está vendo aqui uma atividade que o dólar está menos que R$1. Isso já aconteceu, por incrível que pareça. Não sei se vocês já presenciaram, mas eu já, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, é multiplicar cada valor desses pela cotação. Então, lógico, dá para, de imediato, saber que esses 5.700.000 dólares aqui, em reais, serão valores menores, né? Porque o real está menor que o dólar, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, pessoal, vocês têm esses 3 exercícios para fazer agora, a partir do momento que a gente encerrar a videoaula, tá? Não precisa postar esses exercícios, tá? É só corrigir, se tiver dúvida, perguntar, estarei disponível aqui até as 22 horas, como sempre. Perto das 22 horas ali, eu vou postar, tanto no Moodle quanto aqui no grupo do WhatsApp, a correção desses 3, em Excel, inclusive, tá? Porque aí, se vocês querem usar o Excel na atividade prática, vocês estarão, né, aptos e à vontade para fazer isso. Tá? Sobre esses 3 exercícios, perguntas, Pitol? Oi, professora. Não é Pitol, é Baldiceira. Sou eu. Confundi a tua voz com a Pitol.
Como assim? Não, é que você se esconde aí, não pisca nada para mim, aí o tom de voz estava parecido. Hoje eu estava escondida, viu? É frio. Ah, muito bem. Fale então, Baldiceira. Professor, no exercício número 1, o total do passivo circulante é um total de 31 mil e não 31.500. Ah, tá errado isso aí. Muito obrigado. Que é o mesmo que a gente fez o... É que esses balanços eu usei em contabilidade societária, né, pessoal? Então, tem um erro aqui. Aqui, né, ó. Aqui é 31 mil. Já corrijo aí, por favor, Eu achei que pessoal. era proposital para ver se o pessoal via se as contas fechavam do ativo e passivo. Quem é... Gente, eu fiz várias vezes, eu disse, gente, não pode, soma aqui, soma lá. Aí eu vi que o passivo fechava 143.500. Isso aí, não, por isso que é bom ter alunos assim que estão atentos à situação, né? Não que eu tivesse errado por gosto, né? Culpa do estagiário do Tio Ali. Não, estagiário, né? Estagiário é sempre Eu culpado. sempre digo, cara, o estagiário, cara, olha... Ainda bem que não são as estagiárias que estão lá na SMED, né? Mas tudo bem. Esse aqui é um balanço que eu tinha usado lá em contabilidade societária com o mesmo erro, né? E como eu disse, aquele casal Ctrl+C, Ctrl+V funciona bem, né? E lá o pessoal viu, tem alguns aqui que estão naquela disciplina que devem ter lembrado disso, mas ainda bem que a Baldiceira lembrou, foi a primeira. Inclusive, aqui à frente de todos, eu quero dizer que a Baldiceira é a melhor da N Baldiceira dessa turma, tá? Então, muito obrigado, Baldiceira. É a única que tem? Não, mas eu não estou mentindo, né, Gilva? Ali, Não, é verdade, senhor. tio Ali. Oi. Sábado de tarde eu comecei a fazer aquela atividade da consolidação dos balanços, mas eu não quis te incomodar. Só que para mim, eu não estou conseguindo fazer fechar o balanço consolidado das empresas. O das 3 empresas fechou, mas aquele depois eu não consigo fazer fechar. Eu olhei, reolhei e não consegui fazer fechar. Eu não sei se eu posso mandar para ti para te dar uma olhada, como que eu posso fazer? Claro. Primeira coisa, né? Não se preocupe sábado de tarde que não me incomoda, né? Até porque se tu não mandou, outros mandaram, sábado ou domingo, né, Gilvan? Mas tudo bem. Ah, não quis incomodar, então deixei para perguntar hoje. Eu estou aí para isso. Domingo, 5h30 da tarde, pode ser. Pode ser ali na hora de estar fazendo aquele chimarrão, né? Terminando o fim da semana. Organizando a agenda da semana. Mas pode perguntar, pessoal, seja como eu disse, né? Qualquer assunto de atividade prática ou de exercícios, não fique com dúvida, tá? A Lana pode mandar depois ali para dar uma olhadinha, tá? Que geralmente, assim, alguns alunos estão errando aquilo ali, porque ele é um pouquinho complicado, como eu disse, né? A gente só está fazendo porque alguns autores também trabalham nisso aí, mas fique à vontade para mandar assim que a gente acabar aqui. Bom, pessoal, sobre os exercícios, então, é isso. Atividade prática, então, tem essa aqui da consolidação de balanços, que alguns, ou melhor, a grande maioria ainda não fez. Lembrando que a postagem é até segunda que vem, às 22 horas, então temos aí 7 dias. Você sabe que eu não boto pressão, mas faltam só 7 dias, tá? Temos também essa nova atividade que vai juntar os lançamentos contábeis da aula passada com a conversão desses balanços de hoje, que eu quero postar até o final da semana, e depois a Ativare, que são questões aquelas de marcar, né, objetivas teóricas, né, sobre esses assuntos que a gente viu aqui no Grau B, basicamente consolidação e conversão em moeda estrangeira, tá? No mais, tá? Não esqueçam das matrículas, não esqueçam, tá, pessoal, de entrar no Moodle, clicar ali que visualizar a atividade que fizeram ali, porque isso aí é sempre, toda semana a FTEC manda um e-mail, né, perguntando, os alunos não estão entrando no Moodle, não sei o quê. Então, por favor, façam isso aí, tá? Para clicar. Lembrando, então, recapitulando a atividade, a semana acadêmica, semana que vem, então, não teremos encontro, com certeza os outros professores que vocês têm aula também vão avisar isso para vocês, mas, lógico, né, segunda que vem tem que postar essa atividade, que ainda não postou,
e outras disciplinas também poderão marcar atividades para postar naquela semana. Só não vai ter o encontro visual aqui entre nós. Alguma pergunta geral antes de finalizar? Tudo bem? Tudo certo, professor. Eu ia fazer uma piada com o Gilvan, né? Perguntar se ele tinha uma lanterna para me vender, mas acho que ele não vai entender essa piada aí. Professor, lanterna, aqui em casa não falta, tem para matar raposa e tem foca para caçar lebre. Ah, bom. É isso aí. Camila Pitol, tu tá com a lanterna? Tem lanterna aí, Camila? Infelizmente tô, mas logo eu vou me desfazer. Ah, tudo bem, é isso aí, né? Mas nem, eu sei que a Camila, isso é uma piadinha de futebol, mas a Camila nem curte futebol, né, Camila? Não, eu passei a acompanhar aquele que tu acompanha, o cricket. Cricket na Inglaterra, isso aí. Então, pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Daqui um pouco, quando baixar